Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, a doutora Judite Dantas, advogada, ex-conselheira da subseccional da OAB, para entender sobre a questão do aborto no nosso país. No primeiro bloco falamos da questão da criminalização e também introduzimos as exceções. No caso de estupro, tem o caso de risco de vida para a mulher, para o bebê, o desenvolvimento do bebê, o caso da anencefalia. E agora, doutora, ao entrar alguns detalhes, alguns aspectos, existe alguma decisão, doutora, seja do Ministério da Saúde ou judiciais, que limita o tempo de gestação máxima, no caso, por exemplo, de interromper, no caso de estupro, por exemplo, doutora? Tem sim. Tem normas da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. A gente também tem disciplina do Ministério da Saúde, né, eles editaram a norma técnica, e tem também o próprio CRM, né, que versa sobre as questões de saúde, que disciplina tanto para enfermeiros, técnicos, médicos, né, toda a equipe. Tem sim. Vale, antes de eu falar exatamente as semanas, é importante eu fazer duas distinções. Primeiro, o aborto, né, que é a interrupção, que ela pode ser feita em até de 13 a 22 semanas, né, mais ou menos, porque antes disso pode haver um aborto espontâneo, né, e tem também a antecipação do parto, né, que não deixa de ser uma interrupção da gravidez, né. Por quê? Porque após essas 23 semanas, há uma probabilidade, né, de sobrevida desse feto. Então, na medicina, na saúde, né, ele é tratado, na verdade, como uma antecipação do parto e não como um aborto. Mas, ressalto, não deixa de ser uma interrupção da gravidez, porque o aborto é isso, né? O abortamento é a interrupção da gravidez, né? E como eu trouxe o dado no primeiro bloco, é bastante comum que nós, mulheres, soframos esse tipo de interrupção, né? É comum do nosso organismo, né? O nosso corpo, ele é tão perfeito que o nosso útero, ele, de alguma forma, ele entende que aquele feto que está sendo gerado no nosso útero, ele não vai ter uma sobrevida e ele não evolui, né, no nosso útero. Então, os abortos, eles são comuns e, às vezes, eles podem ser espontâneos, às vezes, eles podem precisar de curetagem. Então, tem essas questões. Doutora, sobre a questão da opção, se é pelo SUS, mas ela também pode optar por uma clínica privada, se ela está dentro dos permissivos legais que nós falamos, risco de vida, caso de estupro. Sim. Se esse aborto, né, ele é permitido em lei, a mulher, tanto em caso de interrupção espontânea, quanto, né, nesses casos legais, ela pode optar pelo SUS, né, no caso o médico é obrigatório, e no particular também, no caso ela vai, né, ter que pagar, né, gastar, mas como eu falei, no SUS é muito comum, é o segundo procedimento mais realizado dentro dos hospitais públicos. O médico, doutora, ele também, a sua consciência é protegida, toda a sua equipe, quem trabalha com saúde, tem essa noção. Se o médico, no caso ofertado ali pelo SUS, ele entender, doutora, que não deve realizar esse procedimento, ele pode se negar? Pode sim. Tem um Código de Médica Ética, né, que no artigo 28, ele prevê, né, vou até ler aqui, contrário à sua consciência, né, é esse o termo que a norma usa, né, se for contrário à consciência daquele médico, daquele técnico, daquele enfermeiro, né, ele pode se recusar, mas lembrando que por ele ser um funcionário público, e o hospital também, né, eles têm que permitir um outro profissional ou profissionais, né, para realizar aquela interrupção, né. E há também as exceções ao artigo 28, né, como eu falei, tudo na nossa norma, ela tem a regra e tem a exceção. Então, as exceções são em casos de urgência, né,
Se aquela mulher, ela chega com um sangramento muito grande, se ela chega desacordada, né? Então, o médico, independente da sua consciência, se ele percebe que aquilo ali trata-se de um aborto, seja espontâneo, seja provocado, ele é obrigado a atender aquela pessoa. Doutora, ainda nessa linha da questão dos médicos, o médico, o hospital, eu não sei se a senhora falou no primeiro bloco, mas pode reforçar agora, ele pode exigir o boletim de ocorrência, ele pode, seja para se resguardar, como é que funciona nesse caso? Não, a declaração da mulher, por né? escrito, doutor? Como Sim, é que funciona? É uma norma do hospital próprio. É interessante, eu acredito que todos os hospitais já têm aqueles formulários que normalmente a gente, né, preenche para entrar no hospital, mas é o formulário, você preenche o formulário declarando, né, os motivos, e aquele documento ele é sigiloso, né, declarando os motivos da interrupção da gestação, né, e se entrar nos permissivos legais, o hospital faz. Se não entrar, ele se recusa, né? Vamos citar um exemplo aqui. Eu estou gestante, vou ao hospital, não desejo, né, prolongar essa gestação, porventura engravidei de forma consensual, tive uma relação, de alguma forma a camisinha estourou, acabei engravidando, né? E chego no hospital, quero fazer um aborto. Judite, você sofreu um estupro? Não. Você tem algum laudo médico que demonstre que você tem problemas de saúde, que essa gestação não pode prosperar? Ou você tem alguma ultrassonografia que demonstre que esse feto, ele tem alguma anomalia, que também essa gestação vai ter problema, né, e pode trazer algum risco tanto para o feto quanto para você? Não, não tenho. Eu só fiz uma ultrassom normal, o bebê está se desenvolvendo, é porque eu não quero. Aí o hospital, ele pode se recusar. Não, senhora, isso é crime, a gente não pode fazer, né? Eles também têm a obrigação de instruir, né? Então, ele pode se recusar nesses casos. Mas, se eu chego lá, eu informo que eu fui vítima de um abuso sexual, explico o caso para o médico, e aquela minha conversa com o médico, com o enfermeiro que faz a triagem, com a equipe médica, né? E eu explico que eu fui vítima de um abuso, ou que eu, porventura, fiz uma ultrassonografia e eu descobri que meu bebê não tem parte do crânio, né? O hospital, ele é obrigado a fazer. Ele não precisa que eu me dirija a uma delegacia, se eu fui vítima de estupro, para eu fazer um boletim de ocorrência, abrir uma investigação policial, abrir uma denúncia no Ministério Público, de forma alguma. Inclusive, isso é uma forma de constrangimento, né? Porque a lei, ela permite que a pessoa, né, que foi vítima de violência, e uma ressalva, né? Se for menor de idade... Eu já ia perguntar, doutora, nesse caso, o Ministério Público necessariamente tem que participar? Não, não tem, né? No caso, o Código Civil já prevê a incapacidade desse adolescente e dessa criança. Então, o pai, a mãe, o responsável legal, né, ele tem essa autonomia, né, de decidir o que o hospital, a equipe médica pode fazer a posterior no caso de menor, é notificar o caso ao Ministério Público ou à delegacia, para que posteriormente sejam tomadas as medidas legais. Mas ele não pode dizer, eu não vou fazer porque você não tem uma denúncia, porque você não tem um boletim de ocorrência. O hospital, ele não pode se recusar, condicionar, né, aquela interrupção da gestação, porque aquela vítima, aquela mãe, né, não tem um boletim de ocorrência. Doutora Judite Dantas, advogada, ex-conselheira da OAB, subseccional de Mossoró, nos ajuda a entender a temática do aborto e suas exceções, seus permissivos legais. Doutora Judite, no próximo bloco, vamos adentrar em alguns casos práticos que foram recentemente alvo da mídia, e a doutora Judite vai nos ajudar a entender. Só para deixar o pessoal na expectativa, o caso da menina de 11 anos,
que de maneira inicial a justiça, né, no caso da juíza, a promotora, teriam se negado e vamos tentar esclarecer, em que pese ser um caso de segredo de justiça, mas vamos com base, doutora, no que a mídia nos noticiou. Então, sai daí, voltamos já.